Olá, meu nome é Aline Florner e hoje nós teremos aulas de questões de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Penal e Direito Processual Penal. Vamos começar? Banca CESP, Seres 2017. Secretário de Justiça e Direitos Humanos de determinado Estado da Federação que publicar uma portaria e na semana seguinte revogá-la em nova publicação, terá praticado o ato revogatório com base no princípio da: letra A, indisponibilidade; letra B, moralidade; letra C, autotutela; letra D, eficiência; ou letra E, supremacia do interesse público. A alternativa correta é a letra C, autotutela. A administração pública tem o poder de rever os seus próprios atos, revogando os inconvenientes e inoportunos e anulando os ilegais. Banca CESP, TRE 2017. Determinado município, após celebrar com particulares contratos de promessa de venda e compra de glebas de sua propriedade, passou, sob a gestão do novo prefeito, a promover anulações contratuais, porque os parcelamentos pactuados não estariam regularizados por não atenderem a requisitos legais. Nessa situação hipotética, para obstar a pretensão do município, será adequado que o particular prejudicado invoque em seu favor o princípio da confiança legítima. Item correto. Na situação em tela, pode-se ter uma ofensa ao princípio da confiança legítima, pois os particulares acreditavam na legalidade dos atos emanados na gestão do prefeito anterior e, por isso, se atuaram de boa-fé, não poderiam ser prejudicados pela nova gestão municipal. Banca CESP, TRE 2017. O princípio da razoabilidade se evidencia nos limites do que pode, ou não, ser considerado aceitável e sua inobservância resulta em vício do ato administrativo. Item correto. O princípio da razoabilidade possui várias facetas e deve ser inserido na análise dos atos administrativos para verificar se as decisões são aceitáveis do ponto de vista do homem médio. Nesse sentido, o ato que se mostrar desarrazoado, não aceitável, será um ato viciado, ou seja, será ilegal, devendo ser anulado. Banca CESP, PC 2017. Em relação aos princípios expressos e implícitos da administração pública, é correto afirmar que o princípio da legalidade previsto na Constituição Federal de 88 não possui quaisquer restrições excepcionais. Item errado. Conforme ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio da legalidade possui 3 restrições excepcionais ou exceções. 1. Medida provisória. 2. Estado de defesa. E 3. Estado de sítio. Banca CESP, TRT 2017. O princípio que rege a administração pública, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e que exige dos agentes públicos a busca dos melhores resultados em o menor custo possível, é o da eficiência. Item correto. O princípio da eficiência se apresenta em 2 aspectos. No primeiro, na forma de organização da estrutura administrativa, que deve buscar uma estrutura mais enxuta e descentralizada. No segundo, na forma de atuação dos agentes públicos, que devem buscar sempre a excelência, prestando serviços com qualidade, zelo e rendimento para atender às necessidades da população. Banca CESP, PGE 2017. Quanto à forma, o Estado brasileiro é classificado como federativo,
sujeito ao princípio da indissolubilidade. Item correto. A forma de Estado diz respeito à repartição territorial do poder. No Brasil, adota-se a federação, ou seja, o poder está territorialmente descentralizado. Todos os entes da federação são autônomos e mantêm entre si um vínculo indissolúvel. Bancasesp, TRE, 2017. Em determinado seminário sobre os rumos jurídicos e políticos do Oriente Médio, 2 professores debateram intensamente sobre a atual situação política da Síria. Hugo, professor de Relações Internacionais, defendeu que o Brasil deveria realizar uma intervenção militar com fins humanitários. José, professor de Direito Constitucional, argumentou que essa ação não seria possível conforme os princípios constitucionais que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Nessa situação hipotética, com base na Constituição Federal de 88, José está correto, pois a não intervenção e a solução pacífica dos conflitos são princípios constitucionais que orientam as relações internacionais do Brasil. Item correto. José está certo, pois a não intervenção e a solução pacífica dos conflitos são princípios que regem a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Observação: mesmo diante de uma ditadura em um outro estado, não cabe ao Brasil intervir. Bancasesp, Polícia Civil, 2016. É correto afirmar que, acerca dos princípios fundamentais que regem as relações do Brasil na ordem internacional, conforme as disposições da Constituição Federal, em casos de profunda degradação da dignidade humana em determinado Estado, o princípio fundamental internacional da prevalência dos direitos humanos sobrepõe-se à própria soberania do Estado. Item correto. Diante de graves violações de direitos humanos, aceita-se a intervenção humanitária das Nações Unidas. Nessa situação, há a flexibilização da soberania do país no qual a intervenção está sendo feita. Por exemplo, Missão de Paz da ONU no Haiti. Bancasesp, Escrivão, 2016. Assinale a opção que apresenta um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, previsto expressamente na Constituição Federal de 1988. Letra A. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Letra B. Autodeterminação dos povos. Letra C. Igualdade entre os estados. Letra D. Erradicação da pobreza. Letra E. Solução pacífica dos conflitos. A alternativa correta é a letra A. São fundamentos da República Federativa do Brasil. 1. Soberania. 2. Cidadania. 3. Dignidade da pessoa humana. 4. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E 5. Pluralismo político. Bancasesp, TRE, 2016. A respeito dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 88, é correto afirmar que a dignidade da pessoa humana não representa, formalmente, um fundamento da República Federativa do Brasil. Item errado. A dignidade da pessoa humana é, sim, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Bancasesp, TRE, 2016. A respeito dos princípios fundamentais constantes da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que o Estado brasileiro, atendidos os requisitos legais, é obrigado a conceder asilo político a estrangeiro em decorrência de princípio orientador de suas relações internacionais
constante na Constituição Federal. Item errado. A concessão de asilo político é ato discricionário. O Estado brasileiro não é obrigado a concedê-lo. Banca CESP, TRE 2016. A respeito dos princípios fundamentais constantes da Constituição Federal de 88, é correto afirmar que princípios relativos à prestação positiva do Estado não figuram entre os princípios fundamentais constantes da Constituição Federal. Item errado. Entre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, encontram-se alguns relativos à prestação positiva do Estado. Por exemplo, o objetivo fundamental previsto no artigo 3º, inciso 3 da Constituição Federal de 88, de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Banca CESP, TRE 2016. A respeito dos princípios fundamentais constantes da Constituição Federal de 88, é correto afirmar que a eletividade e a temporariedade são conceitos inerentes ao princípio republicano extraído da Constituição Federal. Item correto. São características da República o caráter eletivo, representativo e transitório dos detentores do poder político e responsabilidade dos governantes. Banca CESP, TRT, 8ª Região, 2016. Constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Item correto. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E quarto, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Banca CESP, TRT, 8ª Região, 2016. A respeito dos princípios fundamentais na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que a valorização social do trabalho e da livre iniciativa não alcança, indiscriminadamente, quaisquer manifestações, mas apenas atividades econômicas capazes de impulsionar o desenvolvimento nacional. Item errado. São fundamentos da República Federativa do Brasil, dentre outros, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A valorização do trabalho e da livre iniciativa alcança, inclusive, aquelas atividades que não têm um caráter econômico. Banca CESP, 2013, PG, cargo procurador. À luz das fontes do direito penal e considerando os princípios a ele aplicáveis, julgue o item abaixo. Segundo a jurisprudência do STF e do STJ, a aplicação do princípio da insignificância no direito penal está condicionada ao atendimento concomitante dos seguintes requisitos: primariedade do agente, valor do objeto material da infração inferior a um salário mínimo, não contribuição da vítima para a deflagração da ação criminosa, ausência de violência ou grave ameaça à pessoa. Item errado. Os requisitos exigidos pelo STF e pelo STJ são mari, M de mínima ofensividade da conduta, A de ausência de periculosidade social da ação, R de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e I de inexpressividade da lesão jurídica. Banca CESP, 2013, TJ, cargo titular notarial.
O direito penal só deve se preocupar com a proteção dos bens jurídicos mais essenciais à vida em sociedade, constituindo a sua intervenção a ultima ratio, ou seja, tal intervenção somente será exigida quando não se fizer suficiente a proteção proporcionada pelos demais ramos do direito. Tal conceito tem relação com o princípio da letra A, anterioridade, letra B, reserva legal, letra C, intervenção mínima, letra D, proporcionalidade, letra E, intranscendência. A resposta correta é a letra C. O enunciado descreve perfeitamente o princípio da intervenção mínima, ou da ultima ratio, segundo o qual o direito penal não deve ser chamado a atuar em todo e qualquer caso em que haja lesão ou potencial lesão a bens jurídicos relevantes, mas somente quando os demais ramos do direito não forem suficientes. Banca CESP 2012, AGU, cargo advogado da União. A respeito dos efeitos da condenação criminal e de crimes contra a administração pública, é correto afirmar que é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública, pois a punição do agente, nesse caso, tem o propósito de resguardar não apenas o aspecto patrimonial, mas principalmente a moral administrativa. Item correto. Atualmente, o tema se encontra sumulado pelo STJ, súmula 599, no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública. A lei penal que beneficia o agente não apenas retroage para alcançar o fato praticado antes de sua entrada em vigor, como também, embora revogada, continua a reger o fato ocorrido ao tempo de sua vigência. Item correto. Ainda que seja revogada por outra, mais gravosa, a lei penal mais benéfica continua a reger os fatos ocorridos durante a sua vigência e anteriormente à sua vigência. Banca CESP 2011, TJ, cargo analista judiciário, área judiciária. Uma das funções do princípio da legalidade refere-se à proibição de se realizar incriminações vagas e indeterminadas, visto que, no preceito primário do tipo penal incriminador, é obrigatória a existência de definição precisa da conduta proibida ou imposta, sendo vedada, com base em tal princípio, a criação de tipos que contenham conceitos vagos e imprecisos. Item correto. O princípio da legalidade exige que a conduta proibida esteja prevista em lei e que esta lei seja anterior, reserva legal mais anterioridade. Além disso, exige que a definição da conduta incriminada seja precisa, para que não haja indeterminação no conceito da conduta proibida, o que geraria insegurança jurídica. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo agente de polícia. Tratando-se de crime de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado de ofício pelo delegado, por requisição do Ministério Público ou por requerimento do ofendido ou de quem o represente. Item correto. Nos crimes de ação penal de iniciativa pública, o inquérito policial poderá ser iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou, ainda, a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo nos termos do artigo 5º do CPP. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo escrivão de polícia. Cabe à autoridade policial ordenar o arquivamento quando a requisição de instauração recebida não fornecer o mínimo indispensável para se proceder à investigação.
Item errado. A autoridade policial instaura, preside e conduz o inquérito policial, mas nunca poderá mandar arquivar autos de inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP. Banca CESP, 2016, Polícia Civil, cargo escrivão de polícia. Sendo o crime de ação penal privada, o arquivamento do inquérito policial depende de decisão do juiz após pedido do Ministério Público. Item errado. Neste caso, o arquivamento depende de requerimento do ofendido, ou seja, da vítima, ou de quem tenha qualidade para ajuizar a ação penal privada. Banca CESP, 2016, Polícia Civil, cargo escrivão de polícia. O inquérito pode ser arquivado pela autoridade policial se ela verificar ter havido a extinção da punibilidade do indiciado. Item errado. A autoridade policial instaura, preside e conduz o inquérito policial, mas nunca poderá mandar arquivar autos do inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP. Banca CESP, 2016, Polícia Civil, cargo escrivão de polícia. Sendo o arquivamento ordenado em razão da ausência de elementos para basear a denúncia, a autoridade policial poderá empreender novas investigações se receber notícias de novas provas. Item correto. Nos termos do artigo 18 do CPP, arquivado o IP por falta de base para a denúncia, a autoridade policial somente poderá proceder a novas pesquisas se tiver notícias de provas novas. E aí, gostou do vídeo? Deixa um like e um comentário dizendo o que você achou. Eu vou te falar agora o que você não pode fazer de jeito nenhum na sua preparação. Estudar só por teorias, fazer questões e não anotar os seus erros, não revisar as questões que você errou, estudar sem metodologias e sem técnicas de memorização.